Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma conversa empresarial, agora em novo formato. E hoje o tema é como construir um ritual de vendas business to business. Nós vamos falar essencialmente sobre... deixa eu botar a tela aqui. Acho que tá beleza aqui. Aí, botar ela aqui. Então, nós vamos falar sobre como construir um ritual de vendas business to business. Vamos falar um pouco sobre como estruturar o teu processo de vendas. Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é o que eu vendo, né? Qual é o meu produto, qual é o meu serviço? As pessoas tendem a achar que o seu produto ou serviço é o produto que o cliente compra, mas não é bem assim. Os clientes não compram produtos ou serviços, você já deve ter ouvido isso. Os clientes compram benefícios, os clientes compram status, os clientes compram economia. E a dificuldade que as empresas têm é transformar essas características dos seus produtos ou serviços numa oferta daquilo que os clientes querem comprar. Então, nós vamos falar hoje, nessa apresentação, eu vou falar com você sobre o ritual de vendas B2B, né, o business to business. Vou falar sobre as diferenças que existem entre o business to business e o business to consumer. Vou falar de algumas armadilhas que a gente identificou no processo de vendas e certamente podem ser úteis a algumas pessoas que seguem o mesmo caminho. E vou terminar falando da arca das vendas B para business to business, né? Das vendas corporativas. Então, esse é o nosso papo de hoje. E vou começar explicando por que o ritual, né? Por que é essa necessidade do ritual. O ritual, ele tem várias vantagens. E aqui eu estou comparando o ritual com o não ritual. Tem muita empresa que contrata o vendedor, chega para o vendedor e fala assim, ó, você vem, você vai vender e vou te pagar a comissão. E cada vendedor vende do seu jeito. Eu tinha, inclusive, no início da empresa, nós tínhamos vendedores que vendiam 400 mil reais e tínhamos vendedores do mesmo time vendendo 25 mil reais. Então, tanto ou mais competentes. Então, a diferença entre eles era o processo. Eu tinha uma menina, por exemplo, que ela tinha um horário para levantar os prospects, tinha um horário para fazer as ligações, tinha um horário para mandar as propostas. Ela descobriu, por exemplo, que se ela mandasse as propostas entre meio-dia e 14 horas, era o tempo que o pessoal estava almoçando, quando voltava do almoço, abria o e-mail e via as propostas ali. O outro mandava no final do dia. Então, as propostas se acumulavam para o dia seguinte. Então, detalhes como esse que podem fazer toda a diferença. Quando você tem um ritual, quando você tem um processo, você analisa as melhores práticas e vê, poxa, por que essa aqui está vendendo mais do que esse, se na verdade os perfis são semelhantes? E aí você enxerga coisas como essa, por exemplo, que podem fazer toda a diferença. Então, o ponto aqui não é se você está mandando num determinado horário, não. O ponto é você analisar o que os melhores vendedores estão fazendo e transformar isso num processo, transformar isso num ritual que permite difundir as melhores práticas. Outra vantagem de você ter um ritual é que ele facilita o crescimento do time. Não sei se já aconteceu com você de você ter um vendedor, por exemplo, com determinado desempenho, e aí você contrata um cara que parece sensacional. Eu tive esse caso recente, a gente contratou, tendo um processo seletivo enorme, começa com análise de currículo, pega referências, faz teste de assessment que a gente faz, entrevista com um, entrevista com o outro. A gente achou que estava, inclusive, pagando abaixo do que esse cara valia, porque ele se vendeu muito bem. Tudo, a apresentação pessoal, a forma de falar, o pedigree, ele trouxe cartas de recomendação. Olha, um achado. Aí, quando a gente botou ele para trabalhar, primeira semana, nada. Segunda semana, ficamos meio assim. Terceira semana, levou 1 mês e meio para a gente entender que esse cara não tinha dado certo nas outras empresas, porque não funciona.
E não era bom, entendeu? E aí nós rescindimos o contrato, ainda estava no período que dava para rescindir, 45 dias, Leo. E aí a gente, enfim, percebeu onde é que tinha acontecido o erro. E o erro é que a gente se deixou levar por características que não eram importantes para aquele tipo de venda. E as características importantes para aquele tipo de venda, ele não tinha. Então, nós mudamos o processo a partir daí. Quando você tem um ritual, quando você entende qual é o processo, você pode fazer essa análise com mais calma. Outra grande vantagem de você ter um ritual, ou seja, de que os vendedores todos ajam da mesma maneira, é que você consegue medir o desempenho de cada um de acordo com os mesmos indicadores. Você está usando uma medida para calcular os pesos. Não é cada um por si e Deus por todos. Então, essa eu acho que são as 3 grandes vantagens de você definir um ritual de vendas, um ritual para a tua organização. Agora, como é que você define um ritual se você tem um negócio e ainda não sabe qual a melhor maneira de vender, por exemplo? Então, analisando os vendedores. Você pode, num determinado período de tempo, contratar os vendedores e deixar que eles estabeleçam os seus rituais, guardadas algumas restrições relacionadas a valor da empresa e tudo mais. E à medida que você vai vendo desempenhos diferentes, você vai analisando o que deu certo num, o que deu certo no outro, e vai estabelecendo aquilo como padrão, como rotina. E não basta você dizer para o fulano, olha, você tem que fazer assim. Você tem que criar checklists, tem que criar formas de analisar o que esse cara está fazendo e meio que forçar que ele faça isso. Vou te dar um exemplo típico, que é a solicitação de pedidos de proposta, o envio do pedido de proposta e o follow-up com o cliente. Então, são 3 etapas. Primeiro é quando recebe o pedido de proposta, acusar o recebimento. Segundo é mandar a proposta, que às vezes leva um tempo para elaborar a proposta. E o terceiro é fazer o acompanhamento daquela proposta. O que acontece em 90% dos casos? Não sei se você já viveu isso. O cliente pede proposta, o vendedor deixa na pilha e esquece de mandar. Quantas vezes a gente não pede proposta para um fornecedor e o fornecedor demora? Olha que parece que não precisasse vender. Então, existem processos hoje que permitem, você pode fazer isso no CRM, a gente, por exemplo, para quem não sabe, eu vendo CRM, eu sou vendedor de software. Eu tenho um software de relacionamento de gestão empresarial, ERP, que tem um módulo de CRM, e, entre outras coisas, ele analisa exatamente esse pedido de proposta. Os e-mails que vêm com solicitação de proposta já vão direto para o vendedor e aquilo fica num stack, numa pilha, até o cara mandar. Inclusive, quando ele não manda com 24 horas, você pode configurar esse período, né? Mas quando ele não manda por 24 horas, o gerente dele recebe um alerta. Aí ele, fulano, por que você não mandou a proposta ainda? Então, e tem resposta automática para dizer para o cliente, recebi sua solicitação, me dá 24 horas que eu vou te responder. Mas você pode fazer isso numa planilha Excel, você pode fazer isso num guardanapo de papel. O importante é que você tenha algum tipo de processo que garanta que cada vez que você recebe um pedido, você mande uma resposta em determinado tempo para não deixar o cliente desatendido. Depois que você mandou essa proposta para o cliente, que foi a segunda etapa, tem uma terceira etapa que é fazer o acompanhamento. A gente chama de follow-up lá dentro. Tem muito vendedor que acha, se o cliente tiver interesse, ele liga para mim. Não! Às vezes o cliente tem interesse, mas tem outras prioridades, ou esqueceu da tua proposta. Então a gente tem que ligar. E assim, muitas empresas já perceberam isso e ligam para o cliente para fazer um acompanhamento. Recebeu minha proposta? Tem alguma coisa que eu possa tirar dúvida? Por aí vai. Chega uma hora que você fica chato. Você liga, aí, tem alguma posição? Já decidiu? Vai comprar? Aquilo fica chato, o cara te bloqueia. Hoje a gente faz muita coisa por WhatsApp, o cara acaba bloqueando. Então como é que você resolve isso? Agregando valor para o cara. Se eu ligar para esse cliente, digamos, uma vez por semana, com alguma notícia interessante sobre o negócio dele,
ou sobre alguma legislação que diga a respeito ao negócio dele, ou sobre algum evento que eu estou montando que seja do interesse dele, ou uma live, um artigo que eu publiquei, qualquer coisa, para lembrar ele que eu ainda estou na área. O que acontece com muitos vendedores? Ligam quando ligam, né? Ligam uma vez, ligam duas, na terceira desistem e partem para outro. Só que o que acontece? Às vezes o cliente não está no momento de comprar agora, mas estará daqui a um mês. Acontece com televisão, acontece com carro, acontece com, sei lá, panela. Às vezes o vendedor... Eu estou analisando panelas. Agora, aliás, está acontecendo. Né? Agora estou em casa, estou fazendo mais cozinha, né? Então, descobri umas panelas de uma empresa que é caríssima, mas que as panelas são maravilhosas. Aí comprei uma panela para testar, por isso que eu sei que ela é maravilhosa. Comprei uma panela, caríssima panela, um absurdo, parece panela de nem que fosse de ouro. Mas, cara, vale cada centavo, porque ela não cola, ela tem a profundidade certa, sensacional. Tem a parte de manipular a panela sai, então é fácil de limpar, é tudo de bom. Aí eu falei, cara, vou comprar o conjunto inteiro dessas panelas. Então fiz uma solicitação, pedi um orçamento. Pedi um orçamento, o cara mandou o orçamento. Ligou para mim? Não, se ligou, eu bloqueei também. Não devo estar atendido, ele parou de ligar. Esqueceu de mim. E assim, eu ainda estou interessado. Eu vou comprar essa panela. Mas vou comprar quando for, sei lá, meu período, meu tempo. Pode ser que não era na semana passada e é nesta semana. Ou na semana que vem. Eu vou fazer uma comida, vai colar na outra panela antiga, eu vou dizer, cara, eu não aguento mais, quero comprar essa panela. E aí eu vou e compro. Então, às vezes o cliente tem o timing dele. E quando o vendedor não continua fazendo o follow-up, ele não respeita esse timing. Então, é fundamental você ter um processo, que aí a empresa vai definir. Você vai ver quais são os vendedores que têm o melhor desempenho e você cria um processo da empresa baseado nesse processo dos vendedores de melhor desempenho. Na minha empresa, por exemplo, nós descobrimos que o melhor período para ligar para um cliente é entre 15 e 20 dias. Daqueles que não fecham imediatamente. Né? Então, a gente manda a proposta, a gente tem processos para receber a proposta, já vão automaticamente para o CRM do vendedor. Então, a gente tem um processo, se ele não manda em 24 horas, o gerente é avisado, fala com ele para ver o que aconteceu. Já entramos em contato com o cliente. O cliente recebe uma autorresposta. Então, ele faz o pedido, automaticamente recebe uma autorresposta, dizendo algo como fulano de tal vai atender você. Aí, nas 24 horas seguintes, o fulano entra em contato, percebe o que o cliente quer e coloca ali, o próprio sistema demanda que o vendedor coloque qual é o resultado daquele contato. Ah, o cliente não quer nada com a gente. Ah, não serve. Ah, serve e pediu proposta. Ele já coloca ali, serve e pediu proposta. Aí o sistema começa a cobrar do vendedor o envio da proposta. Às vezes pode levar uma semana, porque tem que fazer levantamentos. Então, tudo isso é regulado pelo sistema. Se você não tem um sistema, dá para fazer numa planilha, dá para fazer no telefone, cara. Você pode botar um alerta no telefone para te lembrar daquelas coisas. Mas o importante é você ter um processo que cobre desse cliente, desse vendedor, o desempenho de determinadas tarefas. E aí nós descobrimos, com o tempo, nós temos 38 anos de estrada já, então nós descobrimos que se eu ligar para o cliente de 20 em 20 dias, eu não fico nem chato, nem ignoro. Se eu ligar com mais frequência, tem cliente que acha over, não me enche mais o saco, eu te ligo quando eu precisar, tá bom? Né? E se eu ligar com mais do que 20 dias, tem cliente que acha que a gente está ignorando, já aconteceu da gente ligar com 30, o cara comprar com outro, simplesmente que achou que a gente não tinha ligado para ele, não estava dando atenção. Né? Porque esse cliente ele tinha trauma de pequeno, né? Ele se achava pequeno demais para a gente e achou que a gente não estava dando atenção porque ele era pequeno demais. Nada mais longe da verdade. Então, clientes com 3 usuários já servem para a gente. Então, e são atendidos com tanta atenção quanto os clientes de 300 usuários. Mas o fato é que, porque a gente não fez o contato, ele achou que a gente estava ignorando e desistiu da compra. Então, tem um timing. O meu é 20 dias. Pode ser que o seu seja 3 dias, pode ser que seja 3 anos. Geladeira leva 10 anos para a gente comprar, às vezes o cara precisa de 1 ano. Então, mas o importante é você estar permanentemente fazendo contato com esse cliente.
que é na fase de pré-venda. E também na fase de pós-venda. Vou chegar daqui a pouco, vou falar da Arca, você vai ver que tem uma função de acompanhamento. Então, assim, o motivo do ritual é esse. É para você poder implementar as melhores práticas na empresa, não no vendedor, não depende do vendedor. O vendedor, ele pode até criar essa inovação, você testa, se deu certo, validou, já estabelece para a empresa e difunde aquilo na empresa inteira. Muito bem. A partir daí, vem a capacitação de novas pessoas. Eu vou te falar da última experiência que nós temos. Nós já tivemos de tudo aqui. E a última experiência que nós tivemos foi a segmentação da equipe. Então, hoje eu tenho uma equipe de vendas que está segmentada essencialmente em três tipos de profissional. Eu tenho um profissional que é o cara que recebe a ligação e faz uma espécie de triagem, a gente chama de validação do cliente. Então, ele faz um contato prévio para ver se aquele cliente ele tem os requisitos para usar o meu sistema. Se ele já tem uma empresa estabelecida, se ele já tem os equipamentos adequados, se ele, enfim, qual é a necessidade dele, eu vou resolver. Porque às vezes eu não resolvo, indico outra solução, ou tem soluções melhores. Eu ganho esse cliente no futuro, eu perco a venda agora, mas eu ganho esse cliente no futuro. A gente tem um índice de assertividade próximo a 95%. Quer dizer, pessoas que consideram que a venda foi bem feita. Então, isso para a gente é super importante. Nós fizemos análise hoje a Tereza do RH estava falando dos resultados da análise de clima, 98%, 96% de satisfação com as nossas práticas de trabalho. Então, tudo bem que estamos no meio da pandemia, muita coisa está funcionando diferente e as pessoas estão agradavelmente surpresas com o fato de que a gente continua trabalhando com toda a performance, mesmo que está todo mundo em home office, eu tenho 95% dos meus funcionários trabalhando em teletrabalho, mas a gente estabeleceu processos que a empresa não parou, ao contrário de muitas empresas que não estão conseguindo entregar por causa da pandemia. Então, a galera acusa o recebimento disso daí e a gente ficou super contente. Mas voltando aqui, então quando você tem esse processo estabelecido, fica mais fácil. A gente identificou o perfil, então a gente hoje tem 3 tipos de vendedor, de pessoas na equipe de vendas. A primeira é a que levanta a bola, vê se o cara está pronto. Eu tenho um segundo, que é a galera de novos negócios, que é o cara que é consultor mesmo, esse cara que vai, faz a demonstração, entende do negócio e faz o acompanhamento da venda até o fechamento. Então, a terceira equipe, que é a equipe quando o vendedor, o consultor, não conseguiu fechar o negócio imediatamente, ele tem que fazer um acompanhamento. Então, tem uma equipe que a gente chama de relacionamento, que tem a dupla função de se relacionar com o prospect, sujeito que viu a demonstração, gostou do sistema, disse, eu quero, estou interessado, me dá um tempo, e a gente continua fazendo contato com ele. Do jeito que eu falei para você, manda um e-mail daqui, manda um convite a colar, manda uma notícia daqui, faz um contato pessoalmente daqui a pouco. Então, a gente vai mantendo um relacionamento com esse cliente até o momento em que ele ou compra ou desiste. Ou ele fala que comprou de outro ou que não vai mais. Tá? Enquanto ele não fala isso, a gente continua fazendo contato. E essa é a deixa, tá? Que aliás é uma recomendação que eu te falo. Enquanto o cliente não falar para você, me deixa em paz, comprei de outro, não quero mais, mudei, separei da minha mulher, não compro mais software na vida, entendeu? Fiquei com trauma de software. Enquanto ele não falar alguma coisa dessa, continua fazendo contato. Que pode ser que não seja o timing dele. Pode ser que esse não seja o momento dele, mas pode ser que semana que vem seja. Então, a terceira galera que faz o contato de relacionamento fica aqui, fazendo esse cozinhamento, essa postura dos clientes. Muito bem. Nós contratamos, nós já criamos esse processo, já fizemos os rituais e já sabemos o que fazer para capacitar um vendedor de novos negócios para ter o melhor desempenho possível. Já temos esse ritual. Tá? A gente agora contrata os vendedores, nós contratamos como trainees, a gente identificou o perfil adequado, se levou um tempo. Pra você ter ideia, a gente já sabe até qual é o tipo de universidade e o bairro em que ele mora. Não pode ser nem muito nobre, porque o cara vem com uma expectativa diferente do que a gente pode entregar, nem muito baixo, porque ele vem com preparo insuficiente. Então,
a gente já mapeou quais são os bairros, quais são as faculdades, qual é o tipo de perfil do cara. Já temos a identificação do perfil ideal para o nosso vendedor modelo. Então, a gente contrata esse cara, a gente faz uma mentoria semanal para ensinar como é que é o processo. Conclusão, hoje eu formo um vendedor top em 3 meses. Em 3 meses eu tenho um cara de novos negócios. Por que eu não tenho 10 vendedores top, então? Por que eu tenho só 4? Por que eu contratei 2 agora? Porque eu tenho um gargalo na entrega. Eu já não tenho mais problema na seleção para vendas, agora eu preciso formar o mesmo processo para entrega e implementação. Porque a implantação, porque ela agora mudou, né? Agora a gente não tem mais como implantar em loco, a gente até está criando as melhores normas, etc. Mas estamos tentando fazer uma migração para o teletrabalho. Então, eu estou dosando a contratação. Se eu contratar muito vendedor, vou vender, não vou ter como entregar. Então, a gente está dosando para poder vender o que a gente pode entregar. Mas o processo de vendas já está resolvido. Já sei como fazer para contratar, capacitar e executar o ritual de vendas para vender tanto quanto eu queira. Essa é mais ou menos a situação. Então, hoje eu tenho que armar o processo de entrega. Então, se você está nessa situação, fantástico. Se não, continua assistindo que eu vou te mostrar como funciona. Acho que o primeiro passo relevante aqui nesse nosso papo é entender a diferença entre as vendas business to business e as vendas business to consumer. Aqui, opa, que aqui está errado. Deixa eu voltar aqui. Aqui é o contrário, tá? Aqui é B2C. B2B. Agora sim. Então, na venda de business to consumer, quando você vende para o cliente final, quando você vende, sei lá, um carro para uma pessoa que está querendo comprar um carro, um computador para uma pessoa que quer comprar um computador para si, a venda é muito mais por emoção, é muito mais por impulso. As pessoas não compram pelas características técnicas, elas compram um computador porque ele é mais bonito, porque ele porque se identificou com a propaganda, porque os amigos compraram, porque ele viu na loja. A parte de característica técnica, e às vezes até o preço, exerce um papel secundário nessa decisão. Pessoas compram computadores que não comprariam para as empresas porque é para si. Então, é uma decisão, é uma compra que tem muito mais autonomia, a decisão é muito mais rápida, as pessoas buscam satisfação, status, conforto, e o foco é no curto prazo. Dificilmente, sempre tem os pontos fora da curva, tá? Mas dificilmente você vai comprar alguma coisa pensando em daqui a 10 anos. Até para fazer poupança a gente tem dificuldade, a maioria das pessoas tem dificuldade. Então, qual é a diferença com business to business? Quando você vende para empresas, a empresa faz uma análise daquela compra e compra pela lógica. Então, tanto faz se o computador é mais bonitinho porque ele é branco. A minha mulher agora me fez comprar um computador, paguei o dobro do preço porque é um computador branco, em vez do computador preto. Ela falou, não, você pode comprar o preto se você quiser. Tudo bem, eu entendo. Eu tentei falar da característica técnica, né? Eu falei, não, mas olha só, aqui esse e tal. Não, tudo bem. Se você quiser, você compra o preto. Eu não sei se você é casado ou casada, mas assim, aqui em casa eu faço os gostos dela, porque eu já aprendi com a experiência que essa é a melhor estratégia. Então eu falei, bom, vou gastar um teco a mais, mas vou dar o branquinho que ela quer. E compramos o branquinho. Não comprou por lógica, porque não tem nenhuma lógica eu pagar a mais pelo modelo branquinho. Tá? Ela comprou por emoção. Na verdade, eu comprei para ela, no caso. Mas nas empresas, pergunta se eu vou gastar mais, né, para comprar um computador branco se eu tenho um preto que tem as mesmíssimas características e resolve do mesmo jeito. Não vou. A maioria das empresas não vai. A não ser que o visual do computador seja algum fator relevante para a empresa, para o branding, para a marca, para o que for. A diferença entre o B2B é que quando eu compro alguma coisa para mim, eu tenho autonomia.
Se eu tiver dinheiro no banco, tiver interesse naquilo, eu vou lá e compro, não preciso dar satisfação para ninguém. Eventualmente, preciso dar satisfação para minha mulher. Mas aqui, estamos os dois juntos comprando. Quando eu estou na empresa, normalmente, principalmente no meu tipo de negócio, tem 3, 4, 5 níveis hierárquicos para analisar aquela compra. Então, eu tenho que considerar essa hierarquia. Eu tenho que considerar que há diferentes perfis de atores. Nós vamos falar disso daqui a pouco. E cada um deles exige um tratamento diferente. O diretor de TI, ele quer determinadas informações que o usuário está pouco ligando. Mas o usuário quer informações que o diretor de TI está pouco ligando. O usuário pode querer um computador pretinho, branquinho, enquanto o diretor de TI quer um computador com determinada capacidade de memória. Isso acontece no teu negócio. Você vende para empresas, eu garanto a você que tem pelo menos 2 tipos de atores envolvidos na decisão. Tem o cara que vai comprar e tem o cara que vai usar. Nas escolas acontece isso. Tem o cara que vai comprar, que são os pais, tem o cara que vai usar, que são os filhos. E é claro que o pai tem muito mais poder de decisão, mas o filho influencia. Se você não convencer o filho, vai ficar mais difícil a venda. Pode ser que ainda venda, mas vai ficar mais difícil a venda. Agora, se você não convencer o pai, não tem venda. Então, é mais ou menos assim que funciona nas empresas, no business to business. Uma das características dessa venda é que a decisão é lenta, muito mais lenta do que uma decisão feita para a pessoa física. Por quê? Porque tem que passar pelos diferentes atores, analisar as hierarquias, tem que justificar aquela venda, cada compra da empresa tem que ser justificada pelos diversos atores. Enfim, e a busca, o foco é completamente diferente. Enquanto as pessoas buscam satisfação, status, conforto, as empresas buscam produtividade, buscam eficiência, buscam economia. Então, estou pouco ligando se o computador é branco ou preto. Ela quer que o computador tenha determinadas características. Ela está pouco ligando se o software tem o botãozinho amarelo ou vermelho. Ela quer que ele faça determinadas funcionalidades, que esteja integrado com o banco, que tenha um suporte adequado, que tenha uma boa capacitação de pessoas. Então, as coisas, as características analisadas pelas pessoas ou pelas empresas, que as empresas têm pessoas, só que são as pessoas que analisam com um olhar diferente. A mesma pessoa que na empresa opta pelo computador preto porque ele é mais barato, custo-benefício é melhor, compra para si um computador branco, que é o dobro do preço, mas é mais bonitinho. Então, essa é a diferença entre as vendas business to consumer e business to business. E as empresas estão muito mais preocupadas no médio e longo prazo do que nos ganhos imediatos. Ou deveriam estar se quiserem sobreviver. Então, esse é, em essência, uma divisão que eu queria passar para você, porque ela é muito relevante. E aí tem armadilhas. Tem 3 armadilhas que são importantes você entender, porque, no final das contas, a gente acha que está fazendo certo e quando vai ver está fazendo errado. Hoje em dia, quando você fala em marketing, quando você fala em venda para cliente, a maior parte do orçamento hoje está indo para o digital, que é onde a atenção das pessoas está, né? As pessoas hoje olham menos para os outdoor, para as revistas e mais para o telefone. Eu cancelei acho que eu fui um dos últimos moicanos a ter assinatura de jornal em papel. Eu recebi o jornal embaixo da porta. Quando começou a pandemia, eu troquei a assinatura para digital. Então, hoje eu tenho 3 assinaturas, mas tudo no iPad. Então, eu vou de manhã, pego meu iPad, ali vejo... eu leio 3 jornais ao mesmo tempo, mas não no papel, está tudo ali. Então, é engraçado, porque no meio das notícias, mesmo pagando a assinatura, aparecem as propagandas lá dos anúncios patrocinados. Então, é ali que está a notícia, é ali que está a atenção do cliente. Então, se você tem, por exemplo, um veículo, né, você encontrou, faz um anúncio num determinado jornal, e você paga R$10 por lead, você pode estar achando que esse anúncio é muito melhor do que um outro anúncio onde você paga R$100 por lead. Só que isso é uma armadilha, que você pode estar pagando. Inclusive, tem cursos aí de marketing digital estabelecendo o seguinte: não, você estabelece o orçamento, quanto você quer pagar por lead,
e isso é mandatório. E não é. Porque você pode pagar R$10 por lead e ter um retorno de 1%, uma conversão de 1%. Quer dizer que, na verdade, você está pagando R$1.000 por cliente. Então, o custo de captação é o custo por lead vezes a conversão. Se eu tenho uma conversão de 1% naquele lead de R$10, eu estou pagando R$1.000 cada cliente. Se eu tenho um outro veículo, onde eu pago R$100 por lead, mas eu tenho uma conversão de 30%, o custo de captação do cliente passou a ser 300. É um terço do outro. Eu pago 10 vezes mais no lead, mas eu pago 3 vezes menos no cliente. O que você prefere? Eu prefiro pagar 3 vezes menos no cliente. Então, isso é uma armadilha. A armadilha do custo por lead, que é um dos principais KPIs, um dos principais indicadores usados pelas agências de marketing digital, está errado. Fala para a tua agência. O Cláudio falou que está errado. O que eu tenho que ver é o custo de captação do cliente. É quanto me custou atrair aquele cliente para dentro da venda. Não é trazer ele dentro da loja. É quanto me custou pegar um cara que é cliente. Ele pode entrar na loja, dar uma olhada e sair. Não, obrigado, estou só olhando. Eu quero o cliente que compra, cliente que faz. E esse cara eu preciso calcular depois, na venda. Então, como é que você faz isso? Já vou mostrar. Mas antes vou falar da segunda armadilha, que é a armadilha do ROI. Retorno sobre investimento. Já ouviu falar? O cara diz assim, eu tenho uma primeira campanha que eu faço para mulheres. E tem 50% de retorno. Quando eu faço uma campanha para pessoas entre 30 e 40 anos, eu só tenho 30% de retorno. Cara, mas pode ser que as mulheres de 30 a 40 anos sejam 30%. Você só vende para mulher, por exemplo. Então você não vê isso, porque você acha que a campanha 2 é qualquer pessoa de 30 a 40. Então você está desperdiçando dinheiro. Se você chegar à conclusão de que o teu público comprador são mulheres de 30 a 40 anos, você não deve desperdiçar a tua campanha com homens e não deve desperdiçar a tua campanha com pessoas, com mulheres fora dessa faixa. Se aparecer, apareceu. Se cair na rede, é peixe. Mas o dinheiro gasto tem que ser gasto onde ele rende mais. Se eu ponho R$1 numa aplicação que me rende R$2 e eu ponho R$1 numa aplicação que me rende R$5, com o mesmo risco, em qual eu vou jogar o meu dinheiro? Vou jogar nas duas? Óbvio que não. O real é o mesmo. Vou jogar na que rende 5. Então, se eu tenho uma campanha que rende 50%, a outra rende 30%, eu vou jogar na de 50%. Só que aí é onde está a armadilha. Porque as pessoas analisam a campanha e dizem, eu vou, nesse exemplo aqui, por exemplo, eu vou vender para as mulheres. Então, toda a minha campanha, esquece esse negócio de 30 a 40, vamos falar só para mulher. Mas não é. Porque se você analisar o resultado, pode chegar à conclusão de que quem compra são mulheres de 30 a 40. Então, se você pudesse enxugar essa campanha, você ia ganhar. Porque da campanha 1 você está vendendo para mulheres de tudo que é idade. Se você limitar e fizer mulheres de 30 a 40, você vai gastar muito menos para vender a mesma coisa. Ou vai gastar a mesma coisa para vender muito mais. Qual é o segredo aí? É você entender que existe interseção entre as campanhas. Então, quando a gente faz uma campanha hoje, por exemplo, na minha empresa, a gente faz uma hipersegmentação. Cada campanhazinha, eu tenho mulheres de 30 a 40 moradoras do Rio com interesse tal. Mulheres de 30 a 40 moradoras de Niterói com interesse tal. Então, às vezes eu tenho 40 campanhas, 30 campanhas rodando ao mesmo tempo. Por quê? Para evitar a interseção. Porque aí eu vejo qual foi o público que deu mais resultado e ignoro os outros. Acabam vindo. Mas é como eu estava contando outro dia numa outra live, é como eu ia pescar e o peixinho entrava no barco, né? Aí não gostava, eu devolvia, porque eu queria pescar. Hoje eu não pesco mais, porque eu tenho medo dos animaizinhos. Medo, eu tenho pena dos animaizinhos. Então, eu não mato mais animal. A não ser para comer. Eu não sou vegetariano, eu como animais, né? Mas aí é diferente. Enfim, estou saindo. O fato é, eu não faço mais pesca porque eu não gosto de pescar
Você entendeu? Bom, mas o fato é que quando eu gostava, eu ia lá pescar, botava a isca, pescar o peixe. Uma vez, em 2 ocasiões, os peixes entravam dentro do barco, passou um cardume assim, o cara pulou dentro do barco. A gente devolvia. Não quero esse peixe, eu estou aqui para me divertir, que agora eu não faço mais. Muito bem. Então vamos falar. E a terceira armadilha que eu queria falar é a armadilha da melhor campanha, que é outra armadilha super comum. O cliente que vai lá e faz a campanha número 1, por exemplo, que eu fiz isso. Tá? Campanha número 1 para diretores de tecnologia da informação, que são os meus maiores influenciadores. Eu, quando vendo para uma empresa, eu tenho 3 tipos de comprador, de atores, né, na compra. Eu tenho o cara que é o usuário, que ele tem voz. Normalmente, o comprador ele vai ouvir o usuário e quer que o usuário faça veja a demonstração para ver se ele vai gostar do software. Mas ele tem uma voz limitada. Eu diria para você que é 20%. Eu tenho o cara de TI, que é um grande influenciador. Eu diria para você que ele tem 50% do voto ali, porque ele é que vai dar o aval, o sinal verde, para me dizer que esse software serve ou não serve, se ele é bom ou se é ruim. Então, se o TI der sinal vermelho, não tem venda. E tem o cara que é o controller, é o cara da grana, que pode ser ou o diretor-presidente, ou o controller financeiro, enfim, é um cara que tem o poder do dinheiro, é o cara que tem o poder da decisão, que eu diria para você que ele tem 30% de poder de decisão. Então, eu tenho 20% no usuário, 50% no TI, 30% no decisor. Isso no meu negócio. No seu negócio pode ser diferente. E o fato é que, às vezes, a gente faz campanhas para esses diferentes atores, que é o que tem que se fazer, mas os resultados são diferentes junto a esses atores. Então, para você ter ideia, eu tinha uma campanha que tinha um alcance de 10% para influenciadores de TI. E uma outra campanha que tinha um alcance de 90% para o usuário. Só que o usuário tem 20% do voto, cara. Tá? Aquilo ali respondia por 18% do resultado. Tá? A campanha número 1, embora de menor alcance, ela atinge influenciadores muito mais poderosos. Então, se eu tivesse que gastar dinheiro, hoje, quando eu tenho que gastar dinheiro, eu faço o contrário. Eu gasto 10% nos usuários e 60% no TI, porque é o influenciador de maior peso. Então, no teu negócio, é importante você identificar quem são os atores que entram no teu processo de decisão, de compra, e atribuir a campanha para esses atores. Só para fechar essa questão das armadilhas, olha uma pesquisa publicada pela Harvard Business Review, né, mostrando a diferença entre o que os clientes procuram nas vendas corporativas e o que os fornecedores acham que os clientes procuram. Então, enquanto os clientes procuram, o número 1 do ranking é que o vendedor conheça a solução, eles querem, o que o cliente quer é que o vendedor que vem vender para ele conheça, no meu caso, conheça o sistema. Em segundo lugar, ele quer que o vendedor conheça o negócio dele. Então, se eu vou vender para uma funerária, o dono da funerária, ele quer, o que ele deseja, pela pesquisa, é que o meu vendedor conheça o sistema de ERP para funerárias e, em segundo lugar, o segundo mais importante, é que ele entenda do negócio funerárias. Em terceiro lugar, vem profissionalismo, maneira de se vestir, etc. e tal. E em quarto lugar, vem habilidade de comunicação. Aí eles foram fazer a pesquisa, o que as empresas acham? O que as empresas acham que os clientes querem? Olha o ranking aí. As empresas acham que o ponto mais importante é o profissionalismo, é a maneira de se apresentar. Isso vale para a gente achava isso também. Em segundo lugar, as empresas acham que o vendedor deve conhecer do negócio do cliente. Em terceiro lugar, é que as empresas acham que o cliente deve conhecer a solução. Tanto que tem muito vendedor que nem conhece o software. Tem muito vendedor de equipamento que não conhece o equipamento. Tem vendedor de carro que não sabe dirigir. Eu já vi. Por quê? Porque a empresa não acha importante. Afinal de contas, quem tem que dirigir é o cliente, não é o vendedor. Mas não é. O usuário, o comprador, valoriza
quando o vendedor conhece o carro. Quando sabe, com um vendedor que chega para mim e me fala, cara, esse carro é muito bom, eu viajei com ele para Nova Iguaçu e, cara, ele tem uma freada espetacular, você fecha o vidro. Quando ele me fala dessa maneira, eu recebo a informação muito melhor do que um vendedor que eu vejo que não sabe nem dirigir e diz que a característica técnica é XYZ. Então, eu deixo essa análise para você. Aí a gente entra no processo propriamente dito que eu prometi. Então, eu tenho um processo que eu chamo de Arca das Vendas. Arca é um acrônimo que vem de atrair, relacionar-se, converter e acompanhar. Essa é a fórmula que eu uso para fazer as minhas vendas em praticamente todos os meus negócios. Eu sou fundador da Nasajon Sistemas, mas eu sou também investidor numa dezena de outras empresas, e se for contar as empresas que eu já vendi, pode botar aí uma vintena e meia de empresas que eu já ajudei a fundar e, de alguma maneira, fiz crescer. Então, esse processo de atrair, relacionar ou engajar, converter e acompanhar é o processo que é a minha fórmula de sucesso para vendas. Quando você fala em Arca para B2B, para vendas corporativas, o mais importante, e tem uma live minha falando sobre a Arca, então não vou me estender na Arca das Vendas. Você procura no meu site, você vai ter lá no canal do YouTube, você vai ver. Se você não encontrou, entra na Sala VIP de Negócios. Sala VIP de Negócios é a minha área de membros. R$ 57,00 por mês, você tem todos os meus vídeos, todos os meus cursos, todas as minhas lives e ainda tem os encontros. Então, mas voltando aqui, a diferença da atração de clientes de uma venda qualquer para uma venda corporativa é que, no caso da venda corporativa, você precisa considerar os diferentes perfis dos diferentes atores. Em toda venda corporativa, tem mais de um perfil associado. Eu contei o meu caso, você pode contar do teu, mas, sei lá, clínica dentária. A clínica dentária você vai ter que vender para o usuário, você vai ter que vender para o cara de RH, vai ter que vender para o controle financeiro. Oficina mecânica para frota, estou falando de venda para a empresa. Oficina mecânica, você vai ter que vender para o controller, vai ter que vender para o mecânico, no caso das empresas, ou para o usuário, para o dono, para quem vai usar. Então, tudo isso aí são atores diferentes. Quer ver uma outra? Eu recebi agora uma proposta que a gente está analisando de um portal de psicólogos. Não é psicólogo para a pessoa física, é psicólogo para a empresa que vai oferecer para os funcionários. É um portal em que a empresa paga uma mensalidade e aí o usuário, o funcionário e os agregados, pai, mãe, filhos, têm acesso a esse portal e podem contratar os serviços do psicólogo, é terapia online, então dá para fazer pelo Zoom, por um valor fixo. Então, cada psicólogo tem o seu preço, 150, 70, 200, mas se você entrar pela empresa, paga sempre R$70. Achei maravilhoso, né? Eu sou o decisor maior, digamos assim, mas quem vai usar não sou eu. Então, eu até posso pagar o tuition, a mensalidade, mas quem tem que pagar pela utilização é o usuário, senão, inclusive, a terapia não tem valor. Então, eu vou ter que ouvir o usuário, e tive que ouvir o RH. Então, nessa venda desse portal de psicólogos, no caso da Nasajon, tem pelo menos 3 atores envolvidos. Tem a alta gestão, sou eu, meu sócio e os diretores, tem o RH, que foi, inclusive, quem trouxe a ideia, e tem o usuário, os funcionários, tem que ver se vai ter massa crítica. Então, isso acontece com praticamente todas as empresas. Então, se eu fosse eles, eu venderia essa proposta para esses 3 tipos de atores. Não adianta ele vender só para o RH, que é o que ele está fazendo. Ele tem que vender para o usuário também. E ele tem que vender para o decisor. Então, essa preocupação com os 3, no meu caso 3, no seu caso pode ser que sejam mais, os perfis diferentes de atores é que faz a diferença da Arca. E tem técnicas para resolver isso. Não dá tempo de falar aqui na live, mas dá maneira de você criar esses perfis e criar essas campanhas. Uma outra diferença importante é no R de relacionamento. Quando você faz o relacionamento com o cliente padrão, digamos assim, de uma venda normal, você vai trabalhar com o quê? Com newsletters,
você vai trabalhar com um grupo de discussão. Eu, por exemplo, para vender os meus... a minha mentoria ou sala VIP, eu tenho grupos para pessoas físicas, eles é que decidem. Mas para vender para clientes da Nasajon, eu tenho 3 newsletters diferentes. Eu tenho um portal que vai para os usuários, eu tenho um blog que vai para o decisor e tem um outro que vai, um outro canal que vai para o cara de TI, que é uma coisa mais técnica, é uma informação muito mais voltada para o sujeito de tecnologia. Então, se você tem esse tipo de relacionamento, é importante você vai fazer newsletter, faz uma newsletter para cada tipo de ator. Um dos jornais que eu te falei que eu assino é o New York Times, né? E o Times, ele tem, cara, um menu dele, comparativamente com o Globo, que é o segundo jornal que eu assino, e o Estado de São Paulo, que é o terceiro. O Estadão é a mesma coisa. O Estadão está mais parecido com o New York Times do que o Globo. Mas você vê a diferença entre o Globo e o Times? O Globo, ele tem, sei lá, meia dúzia de identificações. Você vai no Times, tem 2 folhas de menu de blogs, de lives, de podcasts, e tem para todos os gostos. Tem para latino, tem para mulher, tem para gay, tem para negócios, tem para entretenimento. Você bota lá e você tem lá. Eu assino 2 ou 3, senão... E aí ele te manda por e-mail, eu recebo um e-mail, todo dia eu recebo 3 e-mails, tem as últimas notícias. Então, você segmenta esse teu público criando newsletters de relacionamento diferentes. Mesma coisa com grupos de discussão. A gente hoje está criando grupos na Nasajon, que são grupos de discussão técnica, outros são grupos para usuários. Nós fizemos isso no RH também. Tem grupos para falar sobre fitness em casa, para ginástica em casa. Tem grupos para falar sobre culinária. Tem grupos para falar sobre como cuidar dos filhos durante a pandemia. E cada um desses tem um perfil diferente. Eu tenho um funcionário que tem filho, eu tenho um funcionário que não tem. Eu tenho cliente que tem filho e cliente que não tem. Então, assim, blogs também, você tem que separar por categoria. Eu separo por categoria, é uma recomendação. E quando a gente faz eventos, agora principalmente, a gente está muito focado em fazer eventos de relacionamento para cada setor. Antigamente, a gente fazia um evento único, como se o tamanho único servisse para todo mundo. Não serve. No C de conversão, existe a importância... Eu estava falando para você do ritual, né? E o ritual, ele, entre outras coisas, ele exige você mapear pontos de contato dos diversos atores. Uma das coisas que eu faço na mentoria é ajudar a identificar os pontos de contato. Como é que a gente desenha aquela jornada do cliente, né? Então, você vê, por exemplo, no teu negócio, quando é que o cliente toma conhecimento do teu negócio? É pela internet? É por indicação de amigos? É em outdoor? É lendo jornal? Então, esse é o primeiro ponto de contato. Como é que ele faz o contato? Ele liga para você, ele manda um e-mail, há uma demonstração, ele vai na loja para fazer experimentação, enfim, tudo isso aí são pontos de contato. Só que quando a gente faz a venda corporativa, são várias jornadas. Cada perfil, cada influenciador tem uma jornada diferente. No meu caso, por exemplo, você tem uma ideia, a minha jornada começa, às vezes, com o usuário, às vezes com o cara de TI. Normalmente, o decisor, ele delega essa puxada de bola. Então, é importante a gente entender essa logística, né? Esse mapa, que eu chamo de mapa da prosperidade, né? Como é que eu estou, onde é que eu quero chegar, como é que eu chego lá. O como eu chego lá depende de quem está fazendo a viagem. E aí, cada empresa tem o seu, mas é importante você mapear isso. E cada jornada, cada funil, digamos assim, de um ator diferente, ele tem que ter indicadores de desempenho diferentes. Então, vamos pegar uma funerária, por exemplo, ou um family office. Eu estou um multifamily office, que é um dos clientes, uma das vendas mais recentes que a gente fez. Multifamily office é o seguinte, o cara faz a gestão de várias famílias. Então, são famílias que têm renda, que têm dinheiro para investir, eles contratam um gestor dos fundos exclusivo para si. Quem tem muito dinheiro é um gestor exclusivo. Quem tem médio dinheiro, quem tem, sei lá, 10 milhões para investir, contrata um multifamily office. É um cara, é uma equipe, né, voltada para fazer a gestão dos recursos para várias famílias.
Então, é como se fosse um avião compartilhado, vamos chamar assim. Então, em vez de você... Tem o cara que investe na XP, né, que é a mesma coisa que o cara que viaja no avião de carreira. Tem o cara que tem um jatinho executivo para si, que é o Family Office. E tem o Multifamily Office, que são aqueles jatinhos compartilhados. Então, essa é a comparação que eu te faço. Esses caras, eles têm diversos players também, tem diversos atores nesse processo de vendas. Porque quando eles vão vender para um cliente, que são, por definição, famílias abastadas, famílias com recursos, o decisor é cada uma das pessoas da família. Ele tem que convencer o patriarca, tem que convencer a matriarca, tem que convencer o filho, o tio, o primo, o sobrinho. Por quê? Porque todos eles vão estar envolvidos na gestão daquele recurso. E, ao mesmo tempo, tem que falar com o especialista, que normalmente as famílias com muitos recursos têm, que é o cara do financeiro. Então, ele tem que falar com o financeiro, provada a parte técnica, corresponde ao meu TI, e tem que falar com o usuário, que seria a família. Então, são atores diferentes e exigem KPIs diferentes. Bom, e, finalmente, no A de acompanhar, a diferença entre uma arca para pessoa business to consumer e uma arca para business to business é que aqui eu preciso de depoimentos, entrevistas, relacionamento pós-venda dos diversos atores. Novamente, eu tenho diversos atores, tenho que falar com eles. O problema aqui é que não dá para você falar com todo mundo, porque ou você tem habilidade técnica, e aí você fala com o cara de TI, ou eu tenho habilidade comercial, eu falo com o comercial, ou eu tenho habilidade de CEO, eu falo com o CEO. Então, eu tive um problema no início, porque eu queria falar com todo mundo, e eu não tenho direito de palavra, que se chama. Né? Não tenho lugar de palavra, é o jargão conhecido hoje. Por quê? É a mesma coisa que eu falar de negros, ou eu falar de cabeludos, ou eu falar de anões. Eu sou baixinho, mas não sou anão. Entendeu? Eu não sou negro, eu não sou cabeludo. Então não dá para eu falar aqui dos cabeludos. Posso falar de careca. Então, quando eu vou falar com um cara de TI, eu já não tenho o mesmo traquejo que eu tinha antigamente, que eu já fui programador, e eu perco esse contato. Então, o que acontece? Hoje, no meu acompanhamento pós-venda, quem fala com o TI é o meu diretor de TI, o meu CTO. Ele é muito bom no que ele faz e ele tem o direito de palavra. Ele tem o lugar de palavra de um cara de TI. Agora, ele já não consegue falar com o CEO da empresa com o mesmo traquejo que eu falo. Porque ele não é CEO, ele não tem lugar de palavra. Ele até fala, mas ele fala numa posição que não é de igual para igual. Quando eu falo com o CEO, com o presidente da empresa, eu estou falando de presidente para presidente. Aliás, tem um programa novo aí que eu coloquei no empresavendável.com/CEO, onde eu estou fazendo lives, entrevistas com CEOs de diversas empresas. Já tem 3 episódios lá. O primeiro eu falei com a Cici Freeman, da Granado Febo. Depois eu falei com o André Buchan, da Ingeform. E anteontem eu falei com o Herzl Benesby, do Grupo Sabenalto de Concessionárias. Terça-feira que vem vou falar com o Marcelo Spielmann, do Aquarrio e do Instituto de Preservação Marítima. Então, eu falo com CEOs, eu falo com os donos da empresa, falo com os diretores executivos. Esse é o meu lugar de palavra. Eu não consigo falar com o usuário. Então, tem um case muito recente aqui. Eu tenho um programa chamado Empresa Vendável e descobri o seguinte: tem um colega meu de turma, digamos assim, que tem um programa chamado Empresa Autogerenciável. E eu vi o cara vendendo, ele vende mais do que eu. E eu estou vendo ele vender e digo, mas esse cara não tem uma fração da experiência que eu tenho. Eu comecei aqui tem 30 anos. Né? E a minha empresa tem 38. A minha empresa tem mais tempo de vida. As minhas empresas têm mais tempo de vida do que. Tem mais tempo de existência do que ele de vida. E, no entanto, ele está vendendo mais do que eu. Por quê? Porque ele tem um lugar de palavra. Você olha para ele, você vê que ele
tem o perfil das pessoas para quem ele vende, que não é o que estava acontecendo comigo. Então, essa necessidade de você acompanhar o teu cliente a partir do lugar de palavra, do direito de fala, digamos assim, lugar de fala, é super importante. Então, como você não pode ter 3 lugares de fala ao mesmo tempo, não dá para você ser mulher negra, homem branco, CEO, funcionário e CTO ao mesmo tempo, né? Então, o que você tem que fazer é busca representantes. Pega gente na tua empresa, na tua organização, que tenha esse lugar de palavra e coloca eles para fazer o acompanhamento junto ao teu cliente. Ok, pessoal, 10 horas, vou parar por aqui. Esse é o que eu queria falar para vocês sobre a Arca das Vendas B2B. Queria fechar aqui só avisando que eu tenho um programa de mentoria. Eu estou abrindo 2 vagas para quem quiser. Então, assim, não é uma coisa que eu possa fazer de maneira muito extensa, não dá para fazer com muita gente, então eu tenho que fazer uma pré-seleção, digamos assim. Se você acha que eu posso ajudar você a implementar esse processo na tua empresa e você quer a minha mentoria, então entra em claudionazajon.com.br/mentoria, preenche lá o formulário e eu vou entrar em contato contigo para a gente conversar sobre isso. Se eu achar que você preenche os requisitos, digamos assim, para eu poder te mentorar, se eu achar que eu consigo te ajudar, eu vou fazer uma sessão estratégica. Como é que funciona a mentoria? A mentoria vale R$ 1.200 por mês. E esses R$ 1.200, eles cobrem várias coisas. Você tem... começamos com uma sessão estratégica, que é 1 a 1. Eu vou falar contigo, com mais ninguém. Eventualmente, se você tiver sócios na empresa... pode vir com os sócios. Mas, assim, é 1 para 1. É uma empresa para uma sessão estratégica. E aí, nessa sessão estratégica, que dura em torno de 1 hora, mais ou menos, a gente vai identificar qual é o foco do plano de ação que você tem que fazer. Quais são os 20% que vão te dar 80% de retorno. Eu vou chegar para você e estabelecer qual é o objetivo de mais importante, de mais curto prazo, para te ajudar a ter resultados praticamente imediatos, né? O imediato pode levar 3 a 6 meses, mas esse é o time frame que eu estou trabalhando, é o tempo que eu estou trabalhando. Então, eu vou sentar contigo, vou entender a tua negócio, mas assim, não vou entrar no detalhe do teu negócio, porque o que eu quero é que vou te ajudar a você estabelecer o teu objetivo de curto prazo, entre 3 e 6 meses. E aí nós vamos sair dessa reunião estratégica com o que eu chamo de mapa da prosperidade. Qual é o caminho que você vai executar mais rápido, mais eficaz para você atingir esse objetivo. Eu vou te mostrar esse mapa, vamos fazer juntos esse mapa se no final dessa sessão estratégica você achar que pode implementar o mapa sozinho, ou que não valeu a conversa, ou que você já sabia tudo, eu te devolvo os R$ 1.200, ficamos amigos e você continua com o mapa de prosperidade na tua mão. Então, assim, é uma garantia de que a coisa vai ser satisfatória. Por que eu não faço o mapa da prosperidade de graça? Por que eu não dou a mentoria, essa sessão estratégica gratuita? Porque eu não ia ter tempo para fazer e muita gente eu não consigo atender. Então, eu quero gente comprometida. Só vou conseguir ajudar o cara que está comprometido, que realmente quer fazer as coisas, está disposto e tá no momento dele. Ele tem a empresa, está funcionando, quer crescer, quer chegar num determinado ponto e está resvalando e precisa de ajuda. Eu só vou poder ajudar se você realmente quiser e tiver comprometido. Se você não pode botar R$ 1.200 para uma sessão estratégica, que é o que valeria uma consulta de qualquer bom coach aí por aí, então é porque você não está comprometido. Eu já fiz muitas consultas gratuitas e todas elas percebi que não há comprometimento. Então, bota os 1.200, a gente tem a sessão estratégica. Se no final da sessão você achar que não valeu a pena ou que pode fazer sozinho, me avisa, eu te devolvo os 1.200, ficamos amigos e você fica com o mapa na mão. Assim de fácil, tá bom? Decidimos continuar para frente, aí o que vai acontecer? Você vai entrar para um grupo de WhatsApp em que eu faço a mentoria, um grupo de Telegram, desculpa, em que eu faço a mentoria. Eu preferi o Telegram, porque o Telegram fica com histórico.
Então, quem entrar agora já pega o histórico dos que já existem. Tem um grupo muito pequeno lá, é muito pouca gente. Eu não vou pegar concorrentes, então você não vai ter concorrentes nesse grupo. E você, pelo contrário, eu vou criar um grupo complementar. Eventualmente, quando eu chegar no limite, eu vou criar um outro grupo, mas os grupos serão complementares. A minha ideia é ter algo na faixa de 6 a 7 pessoas em cada grupo. Então, aí você entra nesse grupo e há uma troca meio que diária nesse grupo sobre dicas e troca de compartilhamentos, etc. e tal. Uma vez por semana, eu vou fazer uma live. Eu faço um encontro, um Meet, a gente faz no Google Meet, em que eu faço uma live com os mentorados, cada um coloca o resultado da sua semana. Então, a gente traçou o mapa da prosperidade, você sabe qual é o teu próximo passo. Uma vez por semana, a gente analisa o que aconteceu naquela semana, quais foram as dificuldades que você teve, quais são os próximos passos, a gente troca informações e vamos acompanhando para você manter o ritmo. Uma vez por mês, a gente faz uma reunião um pouquinho mais demorada para acompanhamento de resultados. Então, aí, quando a gente traçou o mapa da prosperidade, a gente colocou marcos mensais. Isso é o resultado da sessão estratégica. Então, nesses marcos mensais, você pode ser, sei lá, estudar um determinado... Eu tenho um mentorado, por exemplo, que o primeiro marco dele é identificar a ferramenta adequada para fazer uma determinada coisa que ele tem que fazer. Então, tá bom. Então, você tem um mês para identificar a ferramenta adequada. Toda semana ele está mostrando, testou uma ferramenta, veio aqui, fez acolá, etc. e tal. Então, no primeiro mês, ele tem que ter a ferramenta decidida. Isso era o entregável, a gente chama de marco de entrega. Tem que ter um entregável pronto. Então, a gente vai analisar, eu vou analisar esses entregáveis contigo. Então, é uma mentoria. Depois, uma vez a cada 4 meses, nós vamos fazer um evento de imersão. Provavelmente, o primeiro evento de imersão vai ser online, que eu não vou sair de casa enquanto não tiver vacina. Mas a ideia é fazer os eventos de imersão presenciais. Quando tiver imunizado, a gente faz no hotel como manda o figurino. E aí são eventos em que eu trago especialistas, em que eu dou aula mesmo. Então tem a parte de acompanhamento de resultados, tem a parte de capacitação empresarial. Então, em suma, é um acompanhamento que você vai ter meu e do meu grupo de mentorados para fazer a tua empresa chegar na prosperidade, para chegar no objetivo do teu mapa de prosperidade, que é teu e é da tua empresa. Então é uma coisa personalizada, digamos assim. Ou seja, nós vamos fazer um acompanhamento em grupo, mas cada um vai chegar no seu objetivo. Não é um programa em que a meta é igual para todos e o processo é igual para todos, porque eu entendo que cada negócio tem a sua particularidade, cada dono de negócio tem o seu perfil. Então a gente vai respeitar e vai se adequar, vai adequar o plano. Cada um tem o seu plano. Mas agora, toda semana eu chego e converso aí. Como é que está teu plano? O que você fez? Você fez isso? Fez aquilo? Então, é uma mentoria que você tem e no Telegram a toda hora. Então, se você quiser, tiver no teu momento, está na tua mentoria e você acha que vale a pena, estamos falando aqui de uma mentoria que vale mais barato do que o teu funcionário mais barato, né? Então, entra lá em claudionazajon.com.br/mentoria, aplica. Se eu achar que eu consigo te ajudar, eu vou te mandar o link para a gente marcar a sessão estratégica, R$ 1.200, você faz a sessão estratégica. Se no final você ficar satisfeito, a gente continua. Se não continuar, não gostar, te devolvo o dinheiro. São, a partir daí, R$ 1.200 por mês, caso você continue. Então, essa é a oferta da sessão estratégica. Espero ter ajudado a esclarecer como é que funciona a Arca das Vendas. Quero fazer alguns convites. Todo dia, às 9h15, todo dia útil, de segunda a sexta-feira, nos dias úteis, às 9h15 da manhã, eu faço um encontro virtual chamado Café de Negócios, em que a gente troca ideias, a gente compartilha ideias. O mote comece seu dia compartilhando ideias. Às segundas, nós falamos sobre marketing e vendas. Às terças, nós falamos sobre tecnologia empresarial. Às quartas, nós falamos sobre direitos e deveres. Às quintas, nós falamos sobre oportunidades e ameaças. Ameaças e oportunidades, aliás. E na sexta-feira, a gente faz análise de um case. Então, se você está enfrentando um desafio de negócios e quer a ajuda de um mastermind, de um grupo de empresários que tem conhecimentos diversos, basta você aplicar em claudionazajon
desafio de negócios. Explica o teu desafio e a gente tem potencial de discutir ele numa sexta-feira. Na quinta-feira, na verdade, a gente faz a curadoria, né? A gente faz a eleição de qual é o desafio que nós vamos discutir na sexta. E para você participar do Café de Negócios, basta entrar em claudionazajon.com.br/Café de Negócios, tudo junto. É uma reunião tipo Zoom, né? Uma reunião a gente faz no Google Meet e se encontra ali, conversa. Às vezes a gente começa falando de um assunto e termina falando de outro. São reuniões rápidas, duram 30 minutos, começa às 9h15, acaba às 9h45. É um papo informal, cada um pode falar. Então não é uma live, não é uma aula, é um compartilhamento de ideias em que a gente, de fato, troca ideias e às sextas-feiras discute desafios de negócios trazidos pelos próprios membros. Depois, toda quarta-feira, às 21 horas, eu tenho uma masterclass como esta aqui, que eu chamo de Conversa Empresarial, abordando um tema de negócios para empreendedores. E agora estou fazendo as lives com CEOs. Então, se você quiser participar, se inscreve no canal, aqui no Cláudio Nazajon, youtube.com/Cláudio Nazajon, se inscreve e você vai entender, vai receber o alerta das lives. Então, acho que a inscrição, ela por si, ela me coloca no teu feed, mas se você clicar no sininho, você vai receber um alerta cada vez que eu estiver começando uma nova live. Então, se você acha que esses conteúdos são relevantes, se inscreve no canal. E um outro canal que eu criei só para fazer as lives com CEOs é o empresavendável.com/CEO, né? CEO. Então, empresavendável.com/CEO. E aí você vai para o canal do Empresa Vendável, onde estão as lives que já aconteceram, e você pode se inscrever no canal e também clicar no sininho para receber o alerta quando a gente começar. A próxima é terça-feira que vem. E era tudo o que eu tinha para falar por hoje. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima Conversa Empresarial. Até lá.